Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para cumprir a especialidade de formigas, tá? Eu tenho aqui um acompanhamento aqui das questões e nós vamos responder uma por uma. E lembrando que isso aqui é um exemplo, uma pequena parte, né, daquilo que a gente aprende sobre o assunto da especialidade, mas se aqueles que quiserem se aprofundar, então deve estudar, deve pesquisar, né, e deve se inteirar mais do assunto para poder ter uma especialidade, né, um conhecimento da especialidade aí de uma forma bem maior, né, bem top. Tá bom? Então vamos às questões. Primeira questão. As formigas pertencem a qual ordem e família? Então aqui pede ordem e família, tá? As formigas são pertencentes à família Formicidae, né? No português, creio que é assim que se pronuncia, da ordem Hymenoptera, tá? Então é isso aí. Existe aproximadamente umas 2.000 espécies de formigas, né? Que são cadastradas aí, registradas aí no Brasil, tá bom? Segunda questão. Conhecer o ciclo de vida. O ciclo de vida de uma formiga é composta por 4 partes, 4 fases, né? Primeiro, ela nasce no ovo, né? Depois ela se transforma no estágio de larva, vira uma larva. Depois ela passa por processo de pupa, onde já vai se formando aí a formiga, e depois na fase adulta, né? Então esse é o ciclo de vida aí de uma formiga, ok? Existem alguns detalhes e fotos, você pode pesquisar aí depois para você montar o seu trabalho de uma forma bem bonita. Daí você vai ver as fases então aí do ciclo de vida dessa formiga, tá? A anatomia da formiga de uma forma externa e de uma forma interna, tá? Então basicamente ela é dividida em 3 partes, externamente falando, tá? Tem a parte da cabeça, a parte do tórax e a parte do abdômen, né? Então esse é o básico de uma formiga. Na parte da cabeça tem o olho, tem a mandíbula, onde tem ali onde elas, né, trituram ali o seu alimento, né? Tem as antenas que faz parte da cabeça, tá? No tórax existem as pernas ou patas, né, como queiram, tá? Das formigas, né? E no abdômen tem a cintura, né, que liga ali o par do tórax com o abdômen, ligado ali, né, por essa partezinha bem fininha, bem pequenininha, que a gente, né, a olho nu quase não vê direito, né, que elas são unidas pela cintura ali, tá? Existe dentro do abdômen o pecíolo e o pós-pecíolo, tá? São duas, como é que a gente pode chamar? Parecem duas corcovas assim de camelo, né? Mas não tem nada a ver, tá? Mas é parecido. São 2 morrinhos que tem ali na parte do abdômen e tem também o local onde fica o ferrão, né? Que é na parte mais de trás ali da formiga, tá? Então essa aí é a anatomia externa básica, ok? Da formiga. E na anatomia interna, tá? Existe o cérebro na cabeça, logicamente, né? A boca, a bolsa de alimentos, né, onde ela vai triturando os seus alimentos e colocando ali, tá? Então na parte da cabeça, na parte do abdômen, né, na parte do abdômen ali já está o bucho, onde é colocado alimentos que vai ser preservado ali, tá? Tem um segundo estômago, né, que geralmente eles colocam ali alimentos que pode ser também compartilhado com outras formigas. Tem o reto, né? A glândula de veneno, que fica um pouco abaixo do reto, onde, né, se picar você ali vai sentir dores, inchaços, e tem pessoas que são alérgicas e sentem problemas sérios aí com picada de formiga, né? E o cordão espinhal, onde liga o tórax do abdômen ali, tá? Então, é basicamente isso a anatomia interna aí de uma formiga, ok? Na questão número 4, nós vemos ali algumas espécies de formigas que não vivem em formigueiros, né? Existe formiga, grande maioria vive em formigueiro. Não sei se você já viu um formigueiro ao vivo, né? Eu já tive o privilégio de ver, tanto por dentro quanto por fora. O formigueiro já não tinha mais formiga e a gente abriu ali, realmente é um emaranhado de caminhos ali que elas percorrem, né?
mas a formiga mais conhecida é a formiga legionária, ou as legionárias, né, que elas não vivem em colônia, elas vivem solitárias, né, elas vivem, né, de uma forma nômade, entendeu? Elas vão de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, não tem um formigueiro, né? Solitárias que eu digo, não que uma formiga vive sozinha, né? Legionária, elas vivem em grupos, mas não tem uma casa, né? Um formigueiro assim. Então elas se movimentam, né, frequentemente, mudando de toda a colônia, né, de localidade, toda a colônia sai de um local, vai para outro, e no caminho elas vão se alimentando do que vão encontrando pela frente, né? Pequenos invertebrados, como aranhas, gafanhotos ou grilos, né? E também vertebrados, né? Animais maiores, né? Você já deve ter visto aí bicho morto cheio de formiga em cima, né? Porque sapos, lagartos, então ela é o alimento preferido aí das formigas, né? E o termo formiga de correição, não sei se você já ouviu falar, formiga de correição refere-se a mais de 200 espécies de formigas que se apresentam como nômades, ou seja, elas vão andando e comendo o que vão encontrando pelo caminho, né? E a espécie mais estudada nesse grupo das formigas de correição é a chamada Eciton burchelli, tá? Dá uma olhada, dá uma pesquisada aí, você vai ver, tá? É a formiga mais pesquisada, conhecida como formiga de correição, ok? Então essas formigas, um ninho, por exemplo, de formigas legionárias é formado principalmente pelo próprio corpo de formigas operárias, tá? Que se aglomeram ali num grande globo, né? Um grande globo de aglomeração de formigas, mantendo sempre a rainha na posição mais protegida, né? Que é o centro desse globo ali, onde as formigas são colocadas ali, ok? Na questão 5, ali pede para a gente descobrir um mínimo de 3 características que diferenciam a formiga de outros insetos, ok? Então, o seguinte, a formiga, ela se comunica pelo uma substância chamada feromônio, né? E esse feromônio é que ajuda ali na identificação. Você vê que uma formiga, quando elas caminham, elas vão uma atrás da outra naquela fila ali, né? Se você passa o dedo ali naquele risco, você vê que ela já fica um pouco perdida, porque o feromônio que uma é sentindo da outra, né, na sua trajetória, acabou sendo interrompida ou sendo colocado outro tipo de cheiro ali, elas acabam se confundindo, né? E geralmente as formigas se defendem ferroando, né, e injetando em suas vítimas ali uma espécie de veneno, né, um ácido fórmico, tá, que causa irritação, né? Não sei se você já foi picado por uma formiga, mas você vê que geralmente fica aí um caroço, né, que coça bastante, fica irritando por causa dessa substância tóxica que tem a formiga, né? E as formigas, elas conseguem carregar um objeto com peso 100 vezes maior que o seu próprio corpo, né? Então é um dos animais mais fortes que existe no mundo, tá? É a formiga, entenderam? Porque ela não tem, e o corpo dela, por ser muito leve, não ter muita densidade, então elas conseguem cair de uma altura, né, grande e não se machuca, não sente nada, né? Elas caem e continuam correndo, continuam nas suas atividades ali, tá? É outra característica também que diferenciam dos de outros insetos, no caso, né? Ok? A questão número 6 diz assim, ó, saber no mínimo 2 benefícios e 2 malefícios que a formiga causam ao ser humano, né? Então, a formiga é pequena, a gente sabe disso, né? Tem umas maiorzinhas, mas a maioria assim é bem pequenininha, né? Mas a sua função na natureza é muito importante, tá? Ela remove as camadas do solo, levando nutrientes do fundo para cima, né? Então na lavoura isso é importante, né? E também vice-versa, né? De cima para baixo. Assim deixa a terra saudável, tá? Então a importância das formigas, né? O bom é que a formiga fique sempre no lugar dela, né? Não venha para dentro da nossa casa, apesar de que nós invadimos o território da formiga, né? Quando passeia pelas flores, espalha pólen para nascer novas plantas. Então outro benefício aí que as formigas causam, né? E também remove carcaça de animais, né? Você vê que existem animais em alguns lugares que
com o passar do tempo já não existe mais, porque ali as formigas fizeram o seu trabalho, né? Então são alguns benefícios, né? Algumas espécies atacam insetos maiores, como gafanhotos, por exemplo. E malefícios? Os malefícios consomem alimentos que não deveriam consumir, que é alimento próprio do ser humano, né? Além de intoxicações alimentares que elas causam, porque as formigas, você imagina, né? Tem muitas formigas que vivem em esgoto e elas caminham para dentro de algumas casas e contaminam os alimentos. Por isso, se você vê alimentos com formiga, é melhor você não ter contato com esse alimento, né? Isso causa vômito, diarreia, né? Ou outros tipos de doença, até tuberculose, entenderam? Pode causar também, né? Lepra também, ela pode ser uma transmissora devido os maus hábitos alimentares, né, de algumas pessoas com alimentos contaminados por coisas que formigas carregam, né? Você imagina um animal ferido e as formigas então caminham por ali e depois contamina o alimento onde que você vai comer, né? Então por isso que não é legal, tá? Então se você vê formiga em alimento, meu amigo, jogue fora, não dá aquela batidinha e coma não, né? Tá bom? A questão 7 fala o seguinte, ó: qual a principal forma de comunicação entre as formigas? A principal estratégia de comunicação entre as formigas é a via química, tá? As formigas têm uma série de glândulas através das quais liberam diferentes feromônios que comunicam uma grande variedade de estados, né? Então elas conseguem captar o estado de situação, né, de cada uma que vive ali. A questão 7 da especialidade fala o seguinte: qual a principal forma de comunicação entre as formigas? A formiga ela usa o feromônio que ela expele, né, como principal fonte de comunicação. É uma comunicação química que existe entre as formigas, né? Então assim, ela libera por várias glândulas do seu corpo, né, e vários tipos de feromônios que dá a comunicação exata em que elas precisam, né, se orientar ali, tá? A glândula Dufour, não sei se essa palavra é francesa, mas a glândula essa glândula é um dos locais onde ela libera o feromônio. Também tem a glândula de veneno, glândula anal, a glândula nos pés e a glândula no tórax ou abdômen, tá? Então é por ali que elas liberam os feromônios, e as formigas que recebem esse feromônio é detectado pelas antenas, tá? É pelas antenas. Então, por exemplo, ela entra numa colônia ou no formigueiro, né? Então ela indica o caminho que está a comida, né? Indica por onde chegar lá através desses feromônios, né? Então é bem complexa a comunicação entre as formigas, porque elas liberam vários feromônios que dá sentido a algo que elas querem falar, ou se comunicar no caso, né? Vocês entenderam? A questão 8 já requer um pouco mais de trabalho aí da sua parte, né? Fazer uma pesquisa legal, que ela pede para conhecer um mínimo de 10 espécies de formigas que vivem no nosso país, né? E vai relacionar o habitat, a sociedade em que elas vivem, a forma de reprodução e a alimentação. Eu vou citar algumas para vocês aqui, tá? Mas depois vocês podem pesquisar no trabalho para botar no trabalho de vocês aí, tá? A formiga de fogo, né? Formiga de fogo é uma formiga bastante conhecida, ela é uma formiga quase ruiva, né? Tem a formiga carpinteira, tem a formiga louca, não sei se você já ouviu falar, né? Parece uma formiga louca mesmo, os olhos bugalhados assim, né? Tem como se fosse pelo no seu próprio corpo, né? Tá? E aí tem ali seus habitats, né, onde elas vivem, o que comem, tá tudo descrito aí na sua pesquisa que você vai fazer, tá bom? Tem a formiga fantasma, a formiga faraó, a formiga cabeçuda, né? Você deve ter visto por aí também. A formiga cortadeira, né? Que ela tem como se fosse duas cabeças, né? E tem uma garra muito, muito forte, né? Tá? A formiga cabo verde. A formiga, essa aqui já é um pouco mais estranho o nome,
Camponutus sericievitris Guerin, tá? Se você não sabe pronunciar, faça igual a mim, né? Tente, tá bom? Tem a Crematogaster. São formigas que são mais conhecidas, né? Essa tem a parte de trás assim bem escura, né? Então são formigas que vivem por aí e são comuns a gente encontrar. As questões 9, 10 da especialidade requer mais uma parte prática também da sua parte, tá? A 9 diz: com seu grupo ou individualmente, realizar um dos seguintes, né? Construir uma fazenda de formigas, se for possível você fazer, você faz, né? E saber os passos para construir e manter essa fazenda de formigas aí. E observar diariamente um formigueiro por uma semana e descobrir seu funcionamento e rotina, tá? Então, se você mora aí perto de algum lugar que tem formigueiro, faça essa parte. Se você não tem como fazer isso, existem algumas especialidades que a gente não consegue realmente fazer, né? Não cumprir porque não há facilidade para nós, né? Eu, por exemplo, estou com muita vontade de fazer a especialidade de esqui na neve, né? Mas aqui no Brasil já é um pouco mais complicado, tá? Então, a gente acaba não fazendo, né? Então, se há a possibilidade de você cumprir essa especialidade aí fazendo seu formigueiro, ou pesquisando, se tem aí, faça, tá? Viva essa experiência, né? Você vai descobrir ali a formiga rainha, os machos, né? Como eles vivem, né? Os machos não trabalham, quem trabalha são as operárias, né? E você vai conhecer as operárias, essa que a gente vê caminhando para ali, para cima e para baixo, né? Carregando folhinhas e gravetos, geralmente são as operárias, né? Tem as formigas soldado, aquelas que defendem a rainha a qualquer custo. E a questão 10 é apresentar em formato de encenação, relatório, música ou poema o significado de Provérbios 6, do 6 ao 11, né? Você sabe o que está escrito ali, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? E aí pede para que a gente entenda a questão, a importância do trabalho e a importância de ter na formiga o exemplo daquilo que a gente deve fazer, né? Manter o ritmo de trabalho, fazer aquilo, a nossa parte enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Meus amigos, que Deus abençoe você, tá? Faça a sua pesquisa, é um especialidade muito interessante, bem legal de estudar, tá? E conhecer mais essa obra aí da criação de Deus, entender, né? Trazer para a nossa vida diária, né, prática, tudo isso aí é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe você e uma boa especialidade a todos.